E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado cripto. Bitcoin que chegou ontem aos 24 mil dólares, mas teve uma recuada muito forte ao longo da noite, indicando um possível cenário baixista que pode estar acontecendo nos próximos dias. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou mostrar isso e muito mais aqui no canal, além do fato que está me preocupando nessa queda. E vamos para mais um dia de análise, cortando aqui de cara para o nosso calendário econômico. E como dito no vídeo de ontem, a gente vai ter um evento extremamente importante essa semana, que é o IPC, o Índice de Preço do Consumidor, lá dos Estados Unidos, da moeda dólar, tá? E ele está previsto para ter um aumento, óbvio, né? Mas comparado aos últimos meses, um aumento menor. Então, espera-se que as medidas impostas pelo Banco Central, né, tal como o aumento da taxa de juros e várias outras que vêm sendo feitas aí ao longo do começo do ano, causem um impacto e uma freada nessa inflação. Assim como também o IPC anual, que ele fica até um pouco mais nítido que ele é acumulativo. Então, se a gente pegar e abrir ambos aqui nas guias do lado, a gente vai conseguir ver de uma forma gráfica o que vem acontecendo com o índice de preço do consumidor, consequentemente com a inflação americana. Então, se a gente olhar aqui nos últimos meses, né, desde 2021, não, na verdade, desde aqui do mês 4, né, desse ano, desde abril, a gente vem vendo um aumento bem fora da curva, né? Então, a gente teve uma queda no final do ano passado, começamos a subir e agora a gente está quase nos níveis de topo de inflação pós-pandemia. Então isso vem causado um certo medo aí nos investidores e consequentemente as pessoas elas vêm precificando e se expondo menos à renda variável. Se a gente colocar esse gráfico anual, né, ou seja, o acumulativo, a gente vem vendo como que a inflação vem aumentando desde a época da pandemia lá em 2020 até agora, né, em 2021. Então, espera-se que tenha uma redução, né? Olha só, o prévio foi 0,6, a projeção é de 0,6 também e o atual é de 0,7%. Então, espera-se que o IPC ele aumente menos do que ele aumentou mês passado. Só que como esse índice ele vai ser divulgado amanhã, a gente já está vendo uma certa volatilidade no mercado tradicional e isso obviamente impacta no mercado cripto, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Pessoal, nosso order book, né, passando como sempre aqui nele, a gente tinha chegado numa região de resistência, tivemos uma bela rejeição e agora a gente está próximo a uma região de suporte, não só gráfico, mas também psicológico, que são os 23k. Mas eu imagino que se o mercado tradicional continuar caindo, a gente pode ver mais queda sim no mercado cripto. Como a gente está longe aqui de pontos de resistência, né? A gente tem alguns tokens alocados de curto prazo, mas eu imagino que as resistências maiores sejam os 24.500 e os 25, foram pontos cujo qual a gente não conseguiu romper com a alta que a gente teve no dia de ontem, tá? Então se a gente superar, por exemplo, até os 24 aqui, eu imagino que resistência mesmo 24,5 e 25. Enquanto, né, aqui na parte de compra a gente vai ter a nossa LTA da Cunha, que ela pode sim segurar, inclusive está segurando o preço nesse momento, e também, né, a fundos prévios, números redondos psicológicos, tal como os 22, 22 e 500 pontos, cujo qual a gente vai ver graficamente falando, mas a gente está, ao meu ver, numa região de suporte e não de resistência, o que de certa forma é preocupante, porque a gente tem muito token alocado aqui, né? Até se a gente der um zoom aqui e ver, tipo assim, 1% desse order book, a gente vê que ainda tem muito urso querendo atuar. Beleza, o nosso S&P 500 teve uma recuada boa, não só no dia de ontem, quando o mercado ele abriu, né? Então o pessoal, logo que o mercado abriu, já começou a precificar esse resultado do IPC e ao longo da madrugada o índice futuro também deu uma queda. Então daqui a pouco vai abrir o mercado, né? O mercado ele abre às 10h30, vamos ver como é que ele reage, porque ele sim pode estar impactando o mercado cripto. Antes de passar no Bitcoin também, lembrar a todos que a gente segue numa tendência de alta, tá? Então que as criptomoedas pode representar um rompimento de uma figura, a gente ainda pode ter um falso rompimento caso esse resultado ele saia positivo, então caso a gente tenha uma correção aqui bem bullish, bem altista, uma vez que o mercado tradicional ele está otimista com relação a essa questão da inflação e também porque a inflação está acontecendo, né? Já não tem tanta novidade assim para os investidores, porque as empresas elas precisam continuar gerando lucro e tudo mais. Pessoal, o cenário de cripto é basicamente esse, a gente chegou na resistência, a gente tem essa cunha ascendente e a gente tem aqui a região
dos 22.400 como nosso ponto nítido de suporte. Ao meu ver, enquanto a gente não fizer esse pivô aqui e romper essa figura, ou então quando a gente não fizer esse pivô e invalidar essa figura, a gente vai seguir consolidado, tá? Então, entre a região aqui dos 24.500 e a região aqui dos 22.400, a gente pode estar vendo o preço andar de lado. É importante falar que o volume ele está caindo, tá? A gente está tendo uma perda no volume à medida que o mercado sobe, o que ao meu ver é uma coisa um pouco preocupante. A gente precisaria estar vendo sim esse pivô acima dos 25, porque a gente estaria numa região sem grandes resistências e com bastante suporte aqui para baixo também. E o caminho praticamente livre, tá? Mas esse pivô ele teria que acontecer com volume, o que significaria um interesse generalizado do mercado, fato cujo qual não vem acontecendo. A gente está tendo essa subida aqui sem grandes volumes e é basicamente esse cenário aqui que eu tô de olho. Então perdeu a região das médias, fez o pivô de baixa, né? Topo, fundo, topo descendente, perdeu esse fundo aqui, rompeu o fundo prévio, a gente estaria quase que confirmando o rompimento dessa figura e aí a gente vai ter só esses pontos aqui que são as mínimas do pânico para segurar e para baixo, né? O alvo dela eu acho que é lá próximo na região dos 10 mil dólares. Então se a gente pegar aqui e replicar esse alvo aqui para baixo, vai dar lá próximo aos 10, 11 mil dólares. Mas eu acho pouco provável que a gente tenha uma queda tão forte assim no mercado, com o mercado tradicional estando altista, né? Então acho que o IPC que vai sair amanhã realmente vai ser bem importante aí para o cenário. Pessoal, nosso sentimento deu uma piorada muito forte, tá? Muito forte mesmo, porque a gente viu um aumento no long short ratio com essa queda aqui do preço, né? Esse aumento ele é devido aos shortadores fechando sua posição. Se os shortadores estão fechando sua posição e o mercado ele começar a subir, não vai ter ninguém para estopar e ser liquidado, né? Então, consequentemente, as instituições que trabalham com liquidações elas não vão ter tanto interesse em julgar o mercado aqui para cima. Consequentemente, né, se o mercado continuar caindo, a gente vai continuar vendo stops e liquidações, tal como já está acontecendo aqui nesse ponto. As instituições já estão começando a acumular um pouco do que elas distribuíram aqui próximo aos 24, mas ainda assim tem muita gente para ser estopada e ser liquidada. Talvez devido a essas liquidações a gente tenha até dado uma segurada nessa queda, né? A gente está aqui há um tempinho já nos 23.700 olhando o curto prazo. Olha só, queda, aí começou a dar uma segurada. Por quê? Porque a gente está tendo volume de liquidação e consequentemente sardinhas ficando presas nesse ponto. Mas ainda assim o sentimento ele está bem favorável para a gente continuar a queda, ainda mais fácil ao aumento dele, né? Que foi aqui de 0,80 até para quase 1,70. Então isso é bastante preocupante, foi um aumento bem significativo na relação de compradores e vendedores em menos de 24 horas. Então tomem cuidado com as suas operações, podem esperar sim volatilidade no mercado e ao meu ver até a divulgação do IPC amanhã. Considerações finais com base em tudo isso que a gente viu. Eu tomaria cuidado com compras por agora, tá? A gente está sim perto a uma base de preço, é um suporte que é essa LTA, cuja qual eu falei para vocês. Mas ainda assim, isso é uma figura baixista e de continuação da queda, né? Com volume decrescente, com pontos nítidos de resistência. A gente vem rompendo topos, mas sem grandes continuações, né? A gente não está, por exemplo, rompendo esse topo e fazendo um pullback aqui nessa resistência para continuar subindo. A gente está tendo retrações muito grandes. E isso mostra como que os ursos eles estão fortes, eles estão perdendo base de preço e logo em seguida mandando o mercado para baixo. Então eles estão sim no comando do longo prazo e isso ao meu ver vai depender, como eu disse várias vezes aqui no vídeo e volto a ressaltar, justamente dos índices de inflação dos Estados Unidos que vem movimentando muito o mercado e vão sair amanhã às 9h30 da manhã. Probabilidades, a gente segue na tendência de alta aqui, mas ainda assim no longo prazo, né, uma tendência de baixa. A gente vem fazendo topos e fundos cada vez menores e como eu venho falando aqui há várias semanas, né, desde junho, lá eu vou falando, galera, quando o mercado começar a subir, não se anime, porque a gente está fazendo topos e fundos cada vez menores, topos e fundos descendentes. E a gente estava longe da região das médias, que é um ponto de resistência. Agora, né, se a gente olhar agora no, sei lá, no médio prazo, a gente está aqui perto de uma região de resistência, né, que são os 28K, e estamos longe de uma região de suporte, que são os 17. Então está muito mais favorável para você buscar vendas
aqui próximos aos 28 do que buscar compras, uma vez que a nossa base de preço está lá nos 17. Então, se o preço continuar subindo, eu vou seguir fazendo minhas parciais e subindo meu stop a partir do momento que formos formando fundos ascendentes para estar garantindo cada vez meu lucro quando a gente fizer esse pivô de baixa aqui. E caso contrário, caso caia, né, o meu stop ele vai estar aqui, eu vou estar sendo estopado e vou estar de olho nesse cenário aí internacional, né? Se for uma coisa otimista, a gente pode estar vendo sim a formação aqui de um fundo ascendente que eu vou ter interesse em entrar para estar fazendo um pivô aqui no semanal e ter uma alta aí no médio prazo para os próximos meses. Agora, caso contrário, caso a gente siga com resultados abaixo do esperado, piores do que o esperado, né? Estão esperando lá um aumento de 0,5 ou 6% no IPC. Se aumentar 0,7, 8, 9, a gente pode ver mais queda sim. E aí, nesse caso, eu vou manter dolarizado para estar aproveitando de momentos de pânico, euforia e também grandes liquidações, tá? Liquidações assim que a gente já viu acontecer de 20 milhões de dólares, 40 milhões de dólares, para estar reentrando de forma consciente em momentos de pânico e euforia que a gente sabe que são aqueles que geram as maiores oportunidades. As melhores oportunidades elas acontecem quando está todo mundo achando que o mundo vai acabar, que o preço ele vai chegar a zero, que não tem mais suporte. Tá todo mundo vendendo, aí que você tem que comprar. Foram aí que eu fiz as minhas melhores compras, né? Quem tá me acompanhando sabe que eu comprei Bitcoin lá em 18 mil dólares. Então, assim, são esses momentos que eu utilizo para reentrar. Beleza? E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de me seguir nas redes sociais. A gente vai ter uma super live hoje às 18h30 com a presença do Felipe aqui no canal do YouTube. Então, eu vou estar divulgando lá o link para a live. Então, já coloca aí na agendinha. 18h30 hoje no YouTube, beleza? Então vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima terça-feira e tamo junto, galera. Valeu!